Boa noite, pessoal. Vamos esperar as pessoas entrarem. Tudo bem. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Lilian Trajano. Neire, boa noite. Vamos aguardar um minutinho, tá? Para se algumas pessoas... Lud, boa noite também. Mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem e a gente poder começar. Tatiana, bem-vindo. Um minutinho apenas, tá bom, pessoal? Ludmila, bem-vinda também. Aqui do GPS do Alzheimer, eu falo Rafael, sou neurologista. Estou falando de Vitória, no Espírito Santo. Alguém pode estar mais distante, né? Mas online é fácil de conversarmos. Tem alguém de Espírito Santo aí, por acaso? Acho que não, né? Da Bahia, Jaqueline, né? Lina. Nádia, Maciel, Jaqueline da Bahia. Edna. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Jaqueline. Recife, né? Lilian de Recife. Tá bom, distante, né? Mas por aqui a gente consegue conversar. Brasília, né? A Neire Aguiar. Pessoal, hoje Bulude fala de Bertioga, litoral de São Paulo. Esse eu não conheço, né? São muitos municípios no Brasil, a gente não conhece cada um deles. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens do uso das medicações genéricas, né, no paciente com Alzheimer. E as medicações genéricas são medicações que nós estamos aqui no Brasil, deve ter entrado mais ou menos de 99 a 2000, então a gente está com 24, 25 anos de uso das medicações genéricas, e é um benefício, né? São medicações eficazes, são medicações que funcionam, que tem um preço acessível, né? Qualquer um de nós utiliza as medicações genéricas, seja para dor, seja para, enfim, para enjoo, qualquer coisa a gente pode chegar na farmácia e comprar uma medicação genérica, e ela é muito mais barata que as medicações que nós chamamos de marca, né? Ou de referência. Tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho das vantagens e também das desvantagens que existem, tudo certo? Então, o que são as medicações genéricas? São medicações que são cópias das medicações de marca, né? Então, uma determinada empresa farmacêutica, ela pesquisou geralmente as pesquisas levam aí de 15 a 20 anos para elaborar, para estudar uma determinada molécula, aquela molécula foi estudando, foi sendo aperfeiçoada, é feito os testes clínicos, ensaios clínicos, primeiro com animais de pequeno porte, depois animais de médio porte, por último seres humanos, verificando essa eficácia das medicações. Essas medicações são liberadas para serem comercializadas, certo? E aí a empresa coloca o custo que foi gerado ao longo de 10, 15, 20 anos no valor da medicação. Geralmente são mais caras mesmo quando são lançadas. E você pode produzir uma cópia, né, que é o genérico, depois que vence a patente da medicação. Então a patente aqui no Brasil, elas vencem a partir de 20 anos. Então a empresa produziu a medicação hoje, deu entrada no Brasil, colocou a patente, só 2044 para poder ser liberado o genérico dessa medicação. Tudo bem? Então todas as medicações que nós temos hoje, que são genéricas aqui no Brasil, é porque já venceram a patente e o governo liberou essas medicações para serem produzidas por outros laboratórios, tudo bem? E elas são mais baratas. E uma das características do genérico é que ele tem que funcionar para a mesma coisa. Se eu uso um remédio por exemplo, para o coração, o remédio genérico também tem que funcionar para o coração. Se eu uso um remédio para dor de cabeça, o genérico também tem que usar para dor de cabeça. E por aí vai, né? Se eu uso remédio para enjoo, o que eu vou comprar na farmácia mais barato, ele também tem que funcionar, certo? Então
Então ele tem que ter a mesma eficácia, para a mesma coisa. Então os genéricos fazem essa função. E são mais baratos, não é isso? E por que eles são mais baratos? São mais baratos porque esse tempo de pesquisa que eu falei, né, de 15 a 20 anos de pesquisa para desenvolver uma molécula, a indústria farmacêutica produz isso ao longo de 15, 20 anos, depois retira esse custo na venda de cada caixinha de remédio dele. Já quando existe o genérico, a indústria que vai fazer essa medicação, vai lá, copia aquela fórmula, pega aquela fórmula e produz. Então ela não tem que fazer, investir em pesquisa, ela não tem que investir em propaganda na televisão, ela não tem que investir em marketing, né? Não tem que investir em representantes. Olha, no meu consultório lá eu recebo vários representantes por diversas medicações, para Alzheimer, para dor de cabeça, para epilepsia, para uma série de outras coisas. E eu nunca recebi um representante do genérico, porque não precisa. Uma vez que está lá na farmácia a medicação, a marca de marca ou a de referência, que é a mesma coisa, e o genérico, naturalmente a pessoa, pelo valor, já escolhe o remédio. Tudo bem? E eu estou com uma colinha aqui, tudo bem? Vamos lá, então vamos entrar aqui no assunto devidamente aqui. E quais são os benefícios das medicações genéricas? Eu estou vendo aqui os comentários, eu vou responder depois. Tudo bem, pessoal? Pode colocar aí que eu faço, eu respondo essas perguntas depois. Quais são os benefícios das medicações genéricas? Bom, primeiro é o que todo mundo já conhece, né? São mais baratos. Óbvio que são mais baratos. Por conta disso, nós já conversamos. Então, para o paciente que tem Alzheimer, ele tem Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença de pessoas mais velhas, 65, 70, 80 anos. Essa pessoa, ela só tem Alzheimer? Raramente. Geralmente essa pessoa tem Alzheimer, ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela tem problema do coração, às vezes ela já teve um AVC. Por que eu estou comentando isso? Porque cada doença dessa vai utilizar medicações diferentes. Então, remédio para pressão é uma coisa, remédio para diabetes é uma outra coisa, remédio para coração é outra coisa, remédio para colesterol é outra coisa, remédio para problema dos rins é outra coisa, tem problema de próstata é outro remédio. Então, o paciente com Alzheimer, no geral, ele é um paciente que ele já tem outras doenças, a gente chama de comorbidade, outras comorbidades. E ele já usa várias medicações. É muito comum, no meu consultório, eu vi um paciente lá com doença de Alzheimer, ele tem 3 medicações. É normal, não é nada absurdo ter 3 medicações, é uma coisa que eu vejo constantemente. Gastar com remédio de marca para essas 3 medicações, isso fica muito caro, certamente. Se for usar cada medicação dessa, medicação de marca, você vai chegar aí muito próximo a R$ 1.500, talvez R$ 2.000. Com genéricos, tudo isso aí deve cair, comprando, né, uns R$ 700 a R$ 1.200. Então, a primeira coisa ele é muito barato. E às vezes o paciente que ele com Alzheimer, ou ele está aposentado, ou ele tem uma pensão, e aquela pensão, mente do Estado, né, vai sendo depreciada ao longo do tempo, num país em que os custos vão ficando mais caros, de alimentos, de remédio. Todo ano nós temos o governo autoriza lá, para poder reajustar as medicações. E isso não é compatível com os ganhos, ainda mais dos aposentados, que acabam recebendo aí 1, 2 salários mínimos. Geralmente a grande maioria da população recebe 1 salário mínimo. Fora os idosos que não são nem aposentados, depende da sobrevivência, né, da subsistência dos filhos. Então, onera mais. Então, primeiro, o benefício, eles são baratos. Então, funciona bastante. Permite que os pacientes sejam tratados para todas as suas doenças. Tudo bem? E o segundo benefício que nós temos com a doença de Alzheimer é que ele já tem eficácia comprovada. Nós já conversamos. Então, se ele foi feito se ele copia o remédio do coração, ele tem que agir para o remédio do coração. Então, a eficácia dele é para isso. As medicações que nós temos para Alzheimer, genéricas para Alzheimer, são as mesmas que existem, as mesmas que existem os de marca. Então, nós temos o rivastigmina,
nós temos a donepezila, nós temos a memantina, nós temos a galantamina. Essas são as medicações que usam para tratamento da doença. Claro, existem outras, né, tipo risperidona, quetiapina, remédio para ansiedade, como paroxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, tudo isso acaba contribuindo, mas não trata exatamente o Alzheimer. O que trata são essas 4 medicações, tudo bem? Então, todas elas, que as medicações de marca tratam o Alzheimer, os genéricos também tratam o Alzheimer. Então, o segundo benefício é que ele permite um tratamento da doença que você precisa tratar. E ele é regulado, né? O Estado brasileiro que faz a regulação precisa ter em torno de 80% do princípio ativo. Então, vamos lá. A donepezila, a de marca, tem 100%. O laboratório produziu, naquele comprimidinho, tem 100% de donepezila. E quanto é que tem no genérico? Pelo menos 80%, né, do que tem na de marca. Então, ele funciona muito bem. Pode ter 90%? Pode ter 100%? Pode. Mas ele tem que obedecer pelo menos 80%. Certo? Tudo bem. Terceira vantagem. As medicações genéricas, elas estão mais disponíveis na rede de saúde. Não só na rede de saúde, mas também mais disponível nas farmácias. Quantos pacientes meus, para diversas situações, para ou enxaqueca, ou epilepsia, ou mesmo Alzheimer, eu passo, às vezes o paciente quer usar a medicação de marca, mas ele mora longe da capital. Às vezes ele não consegue comprar, porque lá na farmácia onde ele mora, às vezes uma cidade de 30 mil habitantes, essa farmácia vende menos essa medicação. Então não é interessante para a farmácia comprar muitas caixas. Então o que eles fazem? Às vezes, o paciente tem que comprar, pagar a medicação e esperar lá 1, 2 dias para ele trazer de outro lugar. Porque as medicações genéricas são muito mais baratas, então elas existem num estoque da farmácia em quantidades maiores. Então sempre está disponível. E também ela está mais disponível e mais acessível na rede do Estado. Ou seja, você encontra nos postos de saúde, você não encontra donepezila. Você não consegue encontrar donepezila, memantina, mas você consegue encontrar risperidona, que a gente usa para controlar a agitação. Eventualmente você encontra um quetiapina, eventualmente, não é comum. Você consegue encontrar sertralina, você consegue encontrar paroxetina, que são medicações que a gente usa para tratar a ansiedade, que estão disponíveis nos postos de saúde. Basta você chegar lá, geralmente precisa ter uma receita do Estado, né, do próprio local, ou um prontuário do posto de saúde, para o colega lá, o médico está lá, ele só transcrever. Você até pode ir no médico particular, mas ele tem que passar lá para a receitinha do SUS para poder pegar aquelas medicações, e você consegue pegar essas medicações de forma gratuita, sem pagar. Então está muito mais acessível do que as medicações de marca. Tudo bem? E essa questão de faltar acontece muito quem usa no seu familiar, no seu pai, na sua mãe. O galantamina acontece muito com galantamina, ou a rivastigmina, que é o adesivo. Você prescreve o paciente, o galantamina, a medicação de marca é o Coglive. Ele quer usar 24 miligramas. Uma cidade de 30 mil habitantes, ele não consegue comprar. Não consegue, não tem nas farmácias. Então ele tem que, às vezes, vir na capital, comprar algumas caixas e ir para a cidade dele. Se ele depender do município para ter aquilo, vai perder 5, 10 dias de tratamento, ele vai ter que pagar na farmácia, a farmácia vai encomendar de outra farmácia, certo? Então, assim, não é uma coisa fácil. Então, as medicações genéricas estão mais disponíveis em todo lugar do Brasil, enquanto as de marca ficam menos disponíveis, porque elas são mais caras e têm menor saída. Tudo bem. Agora, eu já falei dos benefícios, vou falar um pouco dos malefícios, né? Ou seja, das desvantagens. Será que existe alguma desvantagem das medicações genéricas? Então vamos lá. Como eu disse, eles são mais baratos porque eles não investem em propaganda, não investem na produção, posso dizer, na evolução da molécula. Eles não têm que produzir a molécula, eles não têm que descobrir essa molécula. Eles só copiam a fórmula. Então, quando o laboratório ele faz aquela medicação, ele lança igual carro. Ele pode lançar lá um modelo X. E no ano que vem, ele faz um modelo 2.x, vamos dizer assim. Então, na indústria, eles podem colocar
várias coisas que vão melhorar aquela medicação. Então você tem um carro, 0. Mas ano que vem lança um carro com vidro elétrico, depois ar-condicionado, rodas que duram mais, tem maior durabilidade, híbrido, carro elétrico. Então ele vai colocando, melhorando aquilo ali. Já no genérico não, ele não consegue melhorar as moléculas, ele só copia a fórmula. Então, às vezes, as medicações genéricas, eles têm um pouquinho de efeitos adversos maiores. O efeito adverso, nós conversamos semana passada, que mais comum são os enjoos. Então, às vezes, o paciente toma um donepezila, ele fica enjoado, ele fica nauseado. Isso é menos comum de acontecer nas medicações de marca. Acontece? Sim, acontece, mas é menor, certo? Outra coisa é a quetiapina, por exemplo. Você usa quetiapina genérica no paciente, vou colocar uma dose de 50 mg, ele dorme. Toma lá, 10 horas da noite, ele dorme. Mas daqui a 3, 4 horas ele começa a acordar. Vai ficar acordado e durante o dia ele vai ficando sonolento. Quando a gente usa a quetiapina de liberação prolongada, que a gente chama de QET-XR, por exemplo, alguns devem conhecer, essa medicação ela não entra na quantidade maior de uma única vez, ela vai entrando gradativamente. Ela vai liberando essa medicação gradativamente ao longo do tempo. E aí o paciente pode até demorar um pouquinho mais para dormir, mas ele vai dormir melhor. Durante o dia ele fica menos sonolento, certo? Então assim, é uma vantagem dessa medicação, que é de marca, em frente a quetiapina, que não é de marca, que é de liberação rápida, né? Que a gente pega. Isso é uma desvantagem. A outra desvantagem, que é o seguinte, pode ter menor efeito. Então, assim, pode ter menor eficácia. Como você acabou de falar que são iguais, mas são semelhantes. Ele é uma cópia, mas não é uma cópia, o genérico não é uma cópia exata. Então, pode ter um efeito um pouquinho menor. Como assim pode ter um efeito um pouquinho menor? Quando o genérico ele é semelhante, vamos fazer uma comparação aqui, igual um chocolate. Você tem aquele guarda-chuvazinho de chocolate, que você come lá, tem um gosto, e você pode comprar um chocolatezinho da Cacau Show. Os dois são chocolates. Só que um você acha um pouquinho melhor do que o outro. É mais ou menos assim que funciona com o genérico e o de marca. Ele tem a qualidade um pouquinho melhor, você sente a diferença. Serve para a mesma coisa, mas tem uma certa diferença entre eles. Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de algumas medicações que eu tenho experiência lá e que eu mais vejo acontecer. O donepezila. O donepezila, quando eu uso o genérico nos meus pacientes, eu consigo chegar a 10 mg, eu consigo chegar até 20 mg, que é o recomendado, a gente chegar à dose máxima de 20 mg. Quando eu estou usando a medicação de marca, eu vejo que com 5 mg, a grande maioria dos pacientes fica muito bem. E eu não preciso aumentar, eles ficam até intoxicados se aumentar a dose. Então, é uma diferença. No genérico, eu chego a 20 mg. No de marca, eu chego a 5 mg. Com 5 mg já está fazendo efeito, ou seja, 1/4 da dose. Ah, mas você viu isso em algum estudo? Não. Isso aí é fruto da minha experiência de consultório. É fruto da minha experiência que eu vejo ao longo dos últimos 11 anos. Tudo bem? Então, é o que eu vejo nos pacientes e faz uma diferença sim. Outra medicação, já falamos, a quetiapina de liberação prolongada. Muita gente não consegue, muitos pacientes não conseguem dormir, né? Porque coloca a medicação, o paciente apaga, mas depois ele acorda de novo. Com a medicação, com a quetiapina de liberação prolongada, ele tende a dormir a noite toda, ficar menos agitada ao longo do dia, certo? E ela dura mais tempo. Essa é a função, então reduz a chance de ficar sedado. Outra medicação que eu uso bastante, escitalopram, que eu uso para poder melhorar a ansiedade. É comum, né? O paciente tem muita ansiedade, fica agitado. Eu uso o escitalopram. Quando eu uso na marca, eu uso geralmente 10 mg e com uma certa frequência chego a 20. Não é comum chegar a 20 mg não. Mas eu chego a 10 e vou aumentando, raramente chego a 20, mas geralmente eu fico em 10. E o paciente melhora com 15 mg, com 20 mg. Só que quando eu uso o escitalopram de marca, ele chega
ele é gotas, que não tem na rede como genérico, com 5 gotas, ou seja, com 5 miligramas, a grande maioria dos pacientes, dos idosos, ficam bem, tanto os com Alzheimer quanto os sem Alzheimer, tudo bem? Eles ficam bem com 5 miligramas. Eu vou aumentando gradativamente, mas raramente eu chego a 10 miligramas. Realmente fico entre 7 e 8 miligramas. Então, a dose, vamos dizer assim, ela é mais potente. Quer dizer que o genérico não faz efeito? Não. Ele é menos potente. O de marca, ele é um pouco mais potente. Então, às vezes, o genérico você tem que usar doses um pouco maiores para ter a mesma função, a mesma atividade, vamos dizer assim, a mesma intensidade da medicação de marca. E, novamente, né, essa é a minha experiência pessoal, certo? Não vi isso em nenhum lugar, não está descrito, é a experiência que eu tenho ao longo de 11 anos como médico, tanto no Alzheimer, mas também com outros produtos, outros medicamentos que não se aplicam ao Alzheimer. Remédio de pressão, é absurdo a diferença que faz, né? Já vi paciente usando 3 medicações para pressão alta. Quando você coloca um remédio de marca, às vezes a pressão fica controlada, você retira aquelas 3 medicações, fica um só. Diabetes, já vi gente que usava insulina e metformina. Metformina é a medicação que você pega lá no posto de saúde, eles fornecem, assim como a insulina, trocou por medicação de marca e o paciente parou de fazer insulina, ou seja, ele melhorou pra caramba. Contrapartida, essa medicação, de graça, que ele pegava as medicações, passa a usar uma medicação de R$200. Então, tem o seu peso, certo? Eu fiz aqui uma pequena comparação aqui de algumas medicações. Por exemplo, a memantina original, uma caixa com 30 comprimidos de 10 miligramas, fica em torno de R$45. Já uma caixa do genérico é R$14. Uma diferença aí, 1/3, né? O Cogliv, que eu falei aqui, de 16 miligramas, ele custa R$150, com 30 comprimidos. O genérico, ele é um pouquinho menor, sai a 120, certo? R$30 de diferença. E o quetiapina, o QetXR, que eu falei aqui, com 50 miligramas de 30 comprimidos, sai a R$133. No genérico, eu encontrei aqui na internet até por R$30. Então, se um paciente, que é muito comum, fazer o memantina, fazer o galantamina, que é o Cogliv, e o QetXR, ele vai gastar aqui mais ou menos 45, 150, 200, R$333. Certo? Usar as 3 medicações, R$333. Se ele fizer tudo genérico, ele passa a gastar 14, 134, R$150. Então, é uma diferença brutal. Então, assim, Rafael, então você falou comigo que tem desvantagem no genérico. Sim, existe uma desvantagem. Quer dizer que não é para usar o genérico? Não foi isso. Os genéricos são excelentes, permitem que pessoas que têm várias doenças sejam tratadas, pessoas com Alzheimer sejam devidamente tratadas, certo? E o custo é muito mais barato, certo? O custo é mais barato. Eu acabei de passar aqui, de 300 para R$150. Isso só para doença de Alzheimer. Lembrando que esse mesmo paciente, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem problema nos rins, às vezes infartou, às vezes tem problema na próstata, muito comum, pode ter tido um câncer e usa medicação que é um quimioterápico. Às vezes ele pega no posto, né? Pega na farmácia, não precisa comprar. Mas ele tem outros custos. Então, o que eu acho sobre as medicações genéricas? Não é para usar? De forma alguma. Tem que usar, é importante usar. Mas a gente precisa colocar as medicações de marca naqueles momentos que o paciente tem uma situação crítica. Como assim? Esse mesmo paciente que estou focando aqui, o paciente que é hipertenso, diabético e tem Alzheimer. O que é mais grave nele? Ele tem risco, vamos supor que ele tem maior risco de ter um infarto do coração. Então a medicação para o coração, para esse paciente, é uma prioridade. Então eu pego o remédio do Alzheimer no posto, lá na farmácia, eu compro o genérico, de diabetes eu compro o genérico, ou pego no posto, que é o genérico, mas do coração eu vou utilizar o de marca, porque protege ele, porque é uma pressão, um problema do coração, uma pressão muito aumentada, aumenta as chances de infartar, aumenta as chances de ter AVC, então esse paciente tem risco de morte.
Então, usando um remédio de melhor qualidade para aquela situação que é mais grave, você protege muito bem essa pessoa. Agora, não, é a diabetes que é o maior problema. Então usa o remédio da diabetes, o de marca, e os demais você compra, você pega lá na farmácia, no posto, ou compra de forma genérica, e você protege esse paciente que tem uma glicose muito alta, ou quando tem insulina e tem a glicose muito baixa, pode até chegar em coma, mas quando chega muito alta, também pode chegar em coma, tem que ir para o hospital. Então, assim, usar, e raramente, quando o paciente só tem Alzheimer, que eu acho muito difícil, aí você pode ver se vale a pena usar a medicação de marca, mas principalmente aquele paciente que já está começando o Alzheimer. Um paciente já tem 5, 10 anos, vai fazer pouca diferença. Tudo bem? Então, assim, nós temos que alocar nossos recursos no paciente que, na entidade clínica que mais exige. Senão, vai ficar uma receita médica muito cara e não dá para arcar com isso. Tudo bem? Vamos lá. Por último, só que eu quero deixar claro uma coisa para vocês. O melhor tratamento é o tratamento que o paciente consegue fazer. Não precisa ser o mais caro, certo? É o tratamento que ele consegue fazer. E muitas das vezes, o tratamento que ele consegue fazer é o tratamento da medicação genérica. Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. É importante ter essas informações. Não é super necessário usar as medicações de marca. Se conseguir, se tiver recursos para colocar nessas medicações, é excelente, você melhora o paciente. Agora, não ter isso não quer dizer que ele não está sendo tratado, tudo bem? Então, o melhor tratamento é o que o paciente consegue fazer. Vamos responder aqui algumas perguntas que eu vi aqui já no canto do olho. Vamos ver aqui. São muitas. Ok, tá. A Lilian está dizendo o seguinte, que o geriatra coloca o Ebix. O Ebix é memantina, tá? E depois o nome da droga. Então, nesse caso, entendo que posso comprar com o genérico. Perfeito. O que acontece isso? É isso aí. Quando a gente faz isso aí, é muito comum. Eu acho que o seu familiar pode usar um de marca. Seria bom para ele. Eu coloco aqui. Mas eu deixando entre parênteses, eu coloco aqui Ebix, é o nome da marca. Entre parênteses, memantina. Ou seja, fica a seu critério, que eu quero dizer isso, fica a seu critério, ver o que é melhor para vocês, como familiar, usar a medicação de marca ou o genérico. Não tem problema, tudo bem? Então a gente deixa isso com o familiar. Se quiser usar o de marca, melhor ainda. Mas não quiser economizar, super compreensível, e tá lá, permite que você utilize isso. Outra coisa, às vezes o paciente que todo paciente é diferente do outro. Então, às vezes, o paciente usa o genérico e fica excelente, excelente, não tem problema nenhum. Acabou, está resolvido, certo? Essas pequenas coisas que eu comentei aqui de efetividade acontece, mas não é em todo mundo, é em algumas pessoas. Se o paciente fica bem com a medicação de marca, utilize ela e está tudo bem, sem estresse. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Ó, a Bulud. Meu marido toma galantamina, que é muito caro. Galantamina muito caro. 30 comprimidos de 24 miligramas, R$150. Ela pega no SUS. No momento está em falta. Ele está se tomar um mês. Vejo que ele teve uma pequena piora. O galantamina aqui, né, onde ela está falando, é R$260. Existe a diferença entre as farmácias. Eu posso ver aqui, está 150. Chega ali na esquina, está R$260. Isso acontece. Tem jeito. Tem que, assim como o supermercado, tem que procurar e fazer pesquisa. Algumas medicações, talvez todas elas, donepezila, galantamina, rivastigmina, memantina, você consegue pegar na farmácia cidadã. Farmácia cidadã, eu não sei se todos os municípios têm, aqui onde eu falo, de Vitória, na grande Vitória aqui, tem a farmácia cidadã. É uma farmácia que ela fornece medicações mais caras, como essa, por exemplo, do Alzheimer. O que ela exige? Exige que um médico, geralmente um neurologista, um psiquiatra ou um geriatra, faça uma documentação que gasta uma certa energia, mas eu faço para todos os meus pacientes, você pega aquilo ali e leva lá. Aí vai dar entrada num processo que leva em torno mais ou menos de uns 30 dias. Depois você consegue receber essas medicações de forma gratuita. Tudo bem? E você pega medicações a cada 3 meses. É assim que funciona. Infelizmente, como é do Estado, eventualmente surge uma crise de desabastecimento. Certo? Então, eventualmente, você vai ter que comprar essas medicações. Acontece sempre?
acontece sempre. 1, 2, 3 vezes por ano, que dura aí, sei lá, um mês, certo? Mas nos outros 9 meses funciona muito bem, você consegue o fornecimento de medicação de uma forma bem adequada. Eu não sei como é que funciona em outros municípios. A saúde pública aqui no Espírito Santo é melhor que do Rio, por exemplo. Eu morei no Rio, bem melhor que de lá. Já me falaram que em BH, né, no estado de Minas, também é um pouco mais precário do que aqui no Espírito Santo. Então cada estado vai ter sua política e, né, vai ter como é que essa rede de saúde funciona. Alguns lugares funcionam bem, mas outros lugares nem tanto. O genérico tem pouca diferença de preço? Pô, tem uns que tem uma diferença entre não sei se é uma afirmação sua, né, o Bunud. Tem que procurar. Às vezes a diferença pelo genérico do galantamina é pequeno, mas de outras medicações chega a ser 1/3 do valor original. Meu pai toma Alois, ele também é caro. O Alois também é o Memantina. O Alois é medicação de marca, uma das primeiras que foram produzidas. Ele é mais caro do que Memantina. Também consegue pela farmácia cidadã. Farmácia cidadã, tá? Não é farmácia popular, não. E os remédios, a Ju, Panceira, os remédios para memória que vêm pelo SUS, faz o mesmo efeito que o comprado? Como nós conversamos, faz um efeito muito próximo. Muito próximo. Então, assim, eu aconselho a fazer assim, tá? Se puder comprar o de marca, a efetividade é um pouco melhor, mas não é exatamente igual, tudo bem? Aqui, está me perguntando de uma outra medicação, não é do Alzheimer, a gente vai falar. Donarém Retard, se é o genérico, qual usar? Eu uso bastante o Donarém Retard nos meus pacientes, funciona, que é uma maravilha. Inclusive, é tão bom que ele vem, dá para cortar em 2 pedacinhos, né? Eu só uso um pedacinho primeiro ali, muita gente fica bem com um pedacinho só, ou seja, um remédio que tem 30 comprimidos, você corta pedacinho, pedacinho, seja, dura para 3 meses. Funciona bem sim, o de marca, o genérico eu nunca tentei. A Jaqueline falando aqui, ó, na Bahia, né? Eu não sei se Bahia é seu sobrenome ou você está falando da Bahia. A Jaqueline Bahia faz galantamina e memantina para o irmão dela e pega pelo estado. Então parece que onde você mora consegue também pegar a galantamina e memantina, e eles são genéricos e seu irmão está bem tratado. Perfeito. Já a Mara de Nolles falou que ela prefere comprar. Tudo bem, se você prefere comprar, felizmente você tem recursos para isso, a tendência é que tenha um efeito um pouquinho melhor, mas nada contra essas medicações. Tudo bem? Vamos ver se tem alguma pergunta adicional. Ebix é memantina, perfeito. Memantina é o mesmo que Alois. Castro Joilma, isso aqui eu não acho legal. E o manipulados? Manipulados não é uma coisa legal, porque o manipulado não tem como você fiscalizar. O genérico ele é fiscalizado pelo Estado. O Estado fiscaliza a produção dos genéricos. Já o manipulado, ninguém fiscaliza. Tá? Então a quantidade de medicação que está dentro daquele comprimido ali, às vezes pode não ser a quantidade adequada que deveria ter. Então manipulado é algo que eu não concordo muito. Tudo bem? Eu prefiro que compre ou genérico, ou de marca, ou pegue pelo Estado, mas manipulado eu não acho uma boa ideia, não. A Jaqueline falou aqui que pode conseguir as medicações pela farmácia de alto custo, que é a farmácia cidadã. Tudo bem? A aceticolina, olha, Vera, eu não uso, tudo bem? Não costumo utilizar a acetilcolina, não é isso que você quer dizer? Não entendi muito bem. Neira Guiar, sim, farmácia consegue pegar o Alois, que é o memantina. Não o Alois, pega o memantina. Aqui até a Jaqueline já respondeu ela. Pessoal, tem mais alguma pergunta no nosso tema? Qual o melhor? Galantamina, memantina. São medicações complementares. Você pode usar a galantamina memantina, você pode usar donepezila com memantina e, novamente, nem todo paciente vai conseguir usar todas as medicações que precisa.
porque elas podem gerar toxicidade, né? Fica intoxicado. Então, às vezes o paciente só consegue usar um pouquinho de cada medicação, tá? Não existe o melhor, existe o que o paciente suporta fazer, tá bom? Aqui, a Jaqueline está bem inteirada. Galantamina mais para o início do Alzheimer, perfeito. Memantina é mais para fase moderada e fase final. Quando a memantina entra, não pode retirar. A retirada da memantina geralmente causa uma piora. Então, colocou memantina, não pode mais retirar. Tudo bem? Muito bem, está muito bem inteirada. Ela é da Bahia, fala Porto Seguro mesmo. Então, parece que Porto Seguro tem uma situação legal. Pessoal, muito obrigado aqui pela companhia. Foi legal que esse é um tema curto, mas um tema importante. A minha mensagem é essa: pode usar as medicações genéricas sem menor problema, lembrando que tem uma certa diferença, mas não há problema de utilizar. E, novamente, o melhor tratamento é aquele que o paciente consegue arcar, é aquele que o paciente consegue fazer e que ele não passa mal. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima live, segunda-feira. Tchauzinho, boa noite.